Há mais 5 meses estudando o sistema de jiu-jitsu do Adam Wardzinski e esse vídeo vai te mostrar como que ele faz para usar a guarda borboleta para raspar praticamente todas as pessoas que ele luta, né? Enfim, esse vídeo vai ser um vídeo longo, é para ser detalhado, é realmente para quem gosta de jiu-jitsu, de detalhes, de conceitos, de sistemas, de entender o que está por trás daquilo que um atleta faz. Esse é meu real objetivo. Eu não quero fazer vídeos. Eu faço vídeos curtos já no Instagram. Esse é um vídeo pro YouTube aqui, como você está vendo. Então, o que você pode esperar é uma análise bastante detalhada. Aqui está o material, ó. E nós vamos passar com imagens, com textos, com vídeos. E acompanhe e fique até o final, que eu tenho certeza que você vai conseguir colocar muitas coisas no seu jogo. Tá? E no final eu tenho um recado especial para você também. Por muito tempo eu estava enrolando para gravar esse vídeo, então decidi sentar aqui, gravar e vamos ver o que sai. Vai ser algo bem simples mesmo, tá? Então minha câmera tá aqui, vai ser isso aí, simplesmente a imagem, o áudio e a minha cara para poder mostrar para vocês tudo aquilo que eu sistematizei, aprendi e estou colocando no meu jogo também. Então, o sistema Adam Wardzinski de Jiu-Jitsu, né? Como usar a guarda borboleta para raspar qualquer um. Antes que venha aqueles haters chatos. Hater não, mas aquelas pessoas. Ah, ele não raspou Eric Muniz. Ah, não sei o que, ele perdeu. Ah, tal pessoa passa a guarda. Foda-se, entendeu? De modo geral, ele tem uma guarda muito boa, que raspa muitas pessoas. Eu sei que, assim como todas as guardas, tem defeitos. Enfim, aproveite. Se você não gostar, vai embora, entendeu? Vamos poupar o seu trabalho de digitar besteiras e o meu de ler besteiras. Ok? Se não gostou, vai embora e é isso aí. Tamo junto, grande abraço. E vamos lá, começar o nosso vídeo. Então, quem é Adam Wardzinski, né? Adam Wardzinski é um um grappler, lutador polonês. E ele é faixa preta de jiu-jitsu sobre o comando do Alan Finfou, tá? Isso aí tem tudo no BJJ Hero, vou deixar aí a fonte na descrição, você pode olhar lá e ler. Então ele representava Checkmate, daí acho que agora ele não representa mais, mas ele é um dos principais competidores da atualidade, né? Era, porque ele ganhou 25-26 o Mundial, já se aposenta também das competições, eu acho. Então, um dos primeiros lutadores a emergir da Polônia. E ele é o primeiro europeu a conseguir conquistar o Grand Slam, né? Então, aqui, ó, o Grand Slam, ele foi o primeiro a conquistar medalha de ouro nos 4 grandes torneios, tá? Então, Campeonato Europeu, Nacional Brasileiro, Pan-Americano e Mundial. Você fez isso em 2025. Títulos e linhagens, você pode pausar e ver, também tem no BJJ Heroes. Você pode olhar lá, beleza? Então, além de títulos, uma das grandes coisas aqui, grandes estatísticas que a gente precisa levar em consideração é que as raspagens de gancho contabilizadas nos últimos campeonatos mundiais, né? Isso até 2022, tá? Então a gente só pega aqui 4 campeonatos mundiais e se a gente for pegar depois ali os que ele foi campeão mesmo não está contabilizando, então 38% vieram das mãos e pés do Adam Wardzinski, o que é uma coisa absurda, né? Então é muita coisa mesmo para uma pessoa só. Ok? Então aqui ó, a primeira é que Adam foi eliminado no torneio em 2018 na primeira rodada, tá? E não conseguiu usar essa posição. Em segundo lugar, enfim, esses dados são até de 2022. Isso aqui é só uma introdução. O cartel dele enquanto eu fazia a pesquisa, né? Então ele tem um total de 369 lutas, é isso, né? 305 vitórias, o que é bastante coisa, né? Eu não lembro quanto que dá isso, mas é bastante coisa. Posso até calcular aqui rapidão. 305, né? Dividido por 369. 82% de vitórias. Bastante coisa. Então, por pontos, 38%, por vantagens, 4%, tá? By submission, 54%. Então, de todas as lutas que ele ganhou, 54% foram por finalização. Decisão bem pouco, né? E daqui eu não sei o que é, não. Enfim, a principal finalização, estrangulamento das costas, né? Choke from back pode ser, acho que
de lapela normal, o arco e flecha, não, acho que bow and arrow seria arco e flecha, né? Enfim, muita principal aqui, né? Estrangulamento das costas, Katagatame também é bastante, Ezequiel, tudo mais. Perdeu algumas vezes aí, a principal por pontos, submissões também, né? Finalizações, enfim. Ele tem um cartel bastante interessante, pelo menos a meu ver, né? Então, a primeira coisa aqui que eu peguei dos próprios vídeos do Adam, que eu analisei das lutas do Adam, são alguns fundamentos que funcionam e que são necessários para todos os tipos de guarda borboleta que ele está fazendo. Ele faz a preguiçosa, a borboleta preguiçosa, a borboleta tradicional ali, né? Então a gente vai ver isso também, os tipos de guarda e o que acontece, tá bom? Nesse vídeo a gente vai ver principalmente só a guarda borboleta, as passagens que ele faz, algumas finalizações, isso vai ficar só mais pra frente. Então, fundamentos. Ó, independente da guarda borboleta, existem alguns fundamentos que são em comum, independente de quais tipos de pegadas estão sendo feitos, qual guarda ele está fazendo. Por isso vamos começar por eles. Todos eles são, aqui, ó, não há grau de importância, até há algum grau de importância, porém você vai querer utilizá-los todos ao mesmo tempo, tá? Então, tipo assim, não é a maior parte deles acontece simultaneamente, vamos dizer. Então, vamos lá. O primeiro fundamento, domínio do braço oposto ao gancho. O que é o braço oposto ao gancho? Isso aqui, ó. Gancho aqui, como você pode ver, né? Você pode ver pela minha seta, a perna dele aqui no gancho. E aqui o domínio do braço oposto. Esse é o domínio que o Adam considera melhor, tá? Quando ele faz essa pegada aqui, provavelmente vai ser raspado. Porém, nem sempre ele é possível, por isso existem algumas outras variações, como vamos ver a seguir. Tudo isso aqui vai estar no material, tá? Se quiser ter acesso aí, você vai ter que pagar. Mas no final do vídeo eu falo sobre isso. Mas fica aqui que vai ser uma baita sistematização, vamos dizer. O objetivo aqui é que o oponente não apoie a mão de modo firme e evite a raspagem. Observação, esse domínio depende da pegada que está sendo feita do lado do gancho, tá? Por que eu falei isso? Porque essa pegada aqui, ó, desse braço, do lado do gancho, pode ter variações, tá? Pode ser na faixa, pode ser underhook, overhook. Outra coisa também, eu vou falar algumas coisas em inglês aqui, porque são as primeiras coisas que me vêm na cabeça. Então, não enche o saco também, tá? Se você é daqueles que, fala em português, tem que falar em português. Foda-se também. Só entenda aí qual coisa, traduza. Enfim, é isso. Algumas coisas vão ser faladas em inglês, tá? Então, é isso. Domínio do braço oposto ao gancho. Aí você vai ver também, às vezes, ó, pegada. Esse aqui é a borboleta preguiçosa. O gancho lá atrás, tá? Domínio lá. Se o cara coloca a mão aqui, não tem problema. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, muitas vezes o Adam, ele traz pra trás, né? Daí depois ele mira esse ombro no chão, tá? E também uma coisa que ele pode fazer, ó, é empurrar o braço pra dentro, ou no meio das pernas, ou pra trás, ó. Como vamos ver mais pra frente, essa é a principal pegada que o Adam utiliza. Então você vai ver que, como fundamento, o Adam está sempre dominando o braço oposto ao lugar que ele quer pôr o gancho, né? Então, se ele vai fazer o gancho com a perna esquerda, ele vai dominar o braço esquerdo do oponente, direito dele, né? É isso. Então ele começa a buscá-la mesmo quando ainda está em pé. A gente vai ver isso também. Muitas puxadas para a guarda do Adam, ele já está fazendo essa pegada aqui. Vamos lá, porque tem muita coisa, tá? Só para vocês terem uma noção. Estou na página 11, são 128 até o presente momento. E estamos com 9 minutos já. Vamos lá. Posição do quadril e lateralização. Isso é muito importante. A gente está muito acostumado a ver guardas borboletas sendo feitas dessa forma aqui, ó, com as costas no chão. Algumas pessoas, eu não tenho certeza, posso estar falando besteira, acho que o Marcelinho Garcia fazia bastante desse jeito. E ele é também muito bom na guarda borboleta, porém o Adam faz de um jeito diferente, tá? Para ele, considera isso uma posição errada, porque fica difícil realmente, quando você testa isso, fica difícil realmente você raspar o adversário e colocar ele para algum lado. Principalmente se você não tem boas pegadas, se você não está matando esse braço e tudo mais. Então, o que ele quer? Posição do quadril e lateralização. O que o Adam quer? Ficar bem de lado. Observe que a linha central do Adam, aqui, né, a linha do quadril dele, na verdade, tá basicamente em frente
Como que é? Basicamente em frente ao joelho do adversário, né? Calma aí, aqui. Ou até passado um pouco. Porque fica muito mais fácil quando você matar essa manga aqui de você raspar o adversário, tá bom? O quadril sempre fica na linha dos joelhos do adversário em que está o gancho. Em que está o gancho, devemos ficar lateralizados, ok? Então, esse é um segundo fundamento. Terceiro fundamento, lado da cabeça. Posição errada, cabeça do lado que vai raspar. Cara, implementando esse jogo, eu errei muitas vezes isso e fica difícil, não difícil, o adversário até vai, mas você toma umas porradas na cabeça que não é muito prazeroso. Muitas vezes acontece de você raspar desse jeito, com a cabeça ali, mas se você vê, tem algumas lutas do Adam que ele começa a raspagem colocando a cabeça do mesmo lado para ter até mais força e depois ele tira e inverte, tá bom? Então, cabeça do lado que vai raspar contrário ao gancho, ok? Ó, a diferença aqui e aqui. E muitas vezes ele até empurra com a cabeça, ó, a cabeça do lado do gancho contrário ao sentido da raspar. Quarto fundamento. Usar a perna de baixo. De baixo tem a perna do gancho e a outra perna que você fica muitas vezes ali fazendo algumas barreiras, né? Eles chamam de grapevines, eu acho. Eu não sei certinho. Algumas travas na perna do adversário. A gente vai ver isso mais pra frente também. Então, a perna de baixo fica ativa. Quando você começa a raspar, ó, que você está pegada na faixa, a gente vai ver tudo isso, tá? Pegada na faixa, pegada no tríceps ali. O Adam começa a raspar na guarda borboleta, tá? Só que essa perna aqui, ó, a perna de baixo, ela ajuda, ela fica ativa para conseguir empurrar o adversário. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o adversário pega esta perna aqui e começa a andar para cá, para não ser raspado. Aí o Adam acompanha, e a gente vai ver isso mais para frente também. O Adam acompanha e termina a raspagem, porque chega um momento em que o adversário não consegue mais segurar. Olha aqui, ó, se a raspagem ainda não aconteceu, aproxime do adversário a perna de baixo e continue empurrando. Então essa perna veio para cá, ó, viu a diferença? E ó o jeito que o adversário tá, não tem mais como segurar uma hora, entendeu? Pernas abertas e joelhos na lateral, quarto ou quinto fundamento, já não lembro mais, mas muito importante também. Muitas vezes, a gente vai ver aqui, mas a gente tende a cruzar esse joelho aqui no peito ou até perto do umbigo do adversário. O que acontece? Quando acontece isso, que você cruza a linha central do adversário, o adversário pode pesar no seu joelho e fazer você juntar, né, joelho com joelho, o que fica muito mais fácil para ele passar a sua guarda. Então reparem sempre, ó, pernas sempre bem abertas. Para quê? Para impedir a passagem para ambos os lados e o joelho do lado do gancho para fora, do lado do quadril costela. Então esse joelho fica apontado para o teto, do lado aqui, ó, tá nesse lugar, só que do outro lado, né, na costela do adversário, do oponente apontando para cima. Então agora para você conseguir ver bem, é isso aqui, ó. Tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, mas é isso. Olha só, com a pegada, ó, borboleta preguiçosa, borboleta, esqueci o nome agora, posição dos joelhos, o joelho nunca cruza a linha central, tá? Ó, sempre pra fora, isso é muito importante, o gancho sempre ativo aqui, tá? Sempre na coxa ali, às vezes tá no chão, né? O Adam não deixa no chão, mas ele também é muito especialista nisso. Então, o que acontece? Isso aqui facilita para quando você for em direção à raspagem, você conseguir fazer ela mais fácil. Por quê? Ó, vamos lá, ainda continuando, isso é muito importante. Enquanto a raspagem acontece, o joelho continua apontado para fora. Ele não deve cruzar nunca a linha central e a perna não deve ser esticada para que você não saia de baixo. Para que você não saia de baixo do centro de massa do oponente. Corrigindo aqui ao vivo. Você não sai de baixo do centro de massa do oponente. O calcanhar deve permanecer próximo ao glúteo. Então, o que é esse calcanhar próximo ao glúteo? O calcanhar do Adam, que está aqui, a gente presume que ele está aqui, né? Perto do glúteo. O que acontece? Muitas pessoas começam a esticar a perna com a intenção de raspar, só que isso é errado. Você tem que elevar o seu quadril, o seu calcanhar, quanto mais próximo do glúteo ele ficar, melhor, tá bom? Observação, a raspagem acontece empurrando o oponente em direção à cabeça dele. Então, em direção à cabeça dele, para lá, certo? Aqui, né?
em direção à cabeça dele, uma vez que o apoio que impediria a raspagem está dominado e você está entrando debaixo do centro de massa. Você tem que pensar, às vezes, a raspagem, só um conceito, né? Deixa eu achar aqui. Você tem 4 pontos, certo? Se você tira um ponto, que é esse aqui, vamos dizer ali, fica muito mais fácil cair. É igual você ter uma mesa de 4 pés. Se você tirar um pé dela, você vai empurrar, ela vai cair, certo? Ou você vai colocar um peso em cima, ela vai cair. Tá? É assim que funciona praticamente todas as raspagens, né? Você cria um desequilíbrio, você cria uma barreira ali, depois você cria um desequilíbrio. Então, a raspagem de gancho, de borboleta, funciona desse jeito. Não tenha medo se a posição estiver correta. Não tenha medo. Se a posição estiver correta, quanto mais seu adversário te amassar, mais fácil será raspar. Por que eu coloquei isso? Muitas pessoas ficam com medo do adversário ficar jogando peso. Se o adversário ficou jogando peso em cima de você, você já está nessas condições, é assim, um favor que ele te faz, tá? Favor mesmo. Porque fica muito mais fácil, do jeito que está aqui, empurrar a mão, que está ali para trás, né? A gente teria que estar vendo invertido agora, mas não tem essa imagem. É muito mais fácil empurrar a mão para lá e já raspar, tá? Então, se o adversário ficar pesando, ok, não tem problema. Esse gancho aqui vai te salvar de muita coisa, tá? Olha aqui, ó, quando a perna calcanhar começa a descolar do glúteo, olha só. Neto, mas se acontecer isso, o adversário não vai ser raspado? Vai, pode ser que sim. Porém, se você pegar um adversário inteligente e que consiga forçar esse joelho para o meio aqui, ó, vai dar um certo trabalho para você, tá bom? Vai ficar mais difícil de você conseguir raspar, tá? Principalmente se esse cara é mais pesado, mas o joelho começa a apontar para baixo, ó. Lembra que estava apontado para o teto e para dentro em direção à linha central. A linha central é a linha aqui, ó. Linha do meio, ponta do nariz, umbigo, tá bom? Começa a apontar para baixo, para dentro, em direção à linha central. O calcanhar descola do glúteo e você já não está mais embaixo do centro de massa do seu adversário. Por quê? O que acontece? Você descolou o calcanhar do glúteo, agora o peso do seu adversário está nesse sentido aqui, ó. Ó, na outra coisa, o peso do seu adversário estava aqui, ó. Entendeu? Aqui você tem uma alavanca boa. Aqui você já não tem mais tanta alavanca, tá? Agora você está dependendo da força do seu joelho. E aqui está o peso. Então já começa a ficar muito mais pesado ali. Principalmente se o adversário quebrar o quadril para o lado do gancho, tá? O oponente sobe o quadril, ó. Ó o que eu falei. Aqui, o oponente sobe o quadril. Amassa suas pernas e você fica numa falsa meia guarda. Essa posição aqui é maravilhosa. O Adam chega nela, inclusive, muitas vezes, tá? Fica muito fácil você ir pra montada. Porque, na verdade, se você ganhar esse joelho aqui, tá? Isso aí é uma dica extra. Se você ganhar esse joelho aqui, óbvio que você vai depender das pegadas, né? De melhorar as pegadas ali, mas se você ganhar esse joelho com o seu quadril e depois você só passa o joelho por cima da perna, você já tá na montada. Tá? Então, vamos ver aqui o vídeo, só pra gente entender melhor. Viu? Vou repetir aqui, ó. Ó, esticou, ganhou. Acho que deu pra entender bem, né? O porquê de não esticar o... Vou até dar mais um zoom aqui, ó. Ó, repara, esticou, o adversário só ganhou o joelho e cai ali, ó. Aí ele vai trabalhar a pegada e provavelmente vai fazer uma passagem, né? Tá bom? Então, é isso. Considerações finais, né? Desses fundamentos. Esses são os fundamentos. O que você faz? Volta e revê, óbvio. Primeira coisa, tá? Uma dica aqui de quem tá implementando isso até hoje, durante todo esse tempo. Eu só tô fazendo essa guarda, tá? O que você pode fazer? Pega esses fundamentos e vai tentando colocar eles no seu treino, tá? Assiste um pouco os próximos passos, como que o Adam faz para raspar, onde ele faz as pegadas, e daí depois tenta colocar esses fundamentos. Isso aí já vai fazer uma diferença absurda no seu jogo, tá bom? Somente esses fundamentos te dão muito material para testar a guarda borboleta nos treinos. Foi com eles que eu comecei a testar antes de me aprofundar. E eu digo, funciona. Porém, o melhor do que eu dizer algo é ver que isso foi usado no mais alto nível pelo Adam. Agora vamos de fato entrar no sistema completo do Adam Wardzinski.
tá? Então é o que eu falei, aquele negócio, tal pessoa passou a guarda do Adam, tal, não sei o que. Beleza, isso aconteceu, mas se você vê, ele lutou no campeonato mundial, nos mais altos níveis e raspou muita gente. Então, é 100% perfeito? Não, mas funciona bem, entendeu? E muitas vezes pode ser que você pegue uma coisinha dessa guarda borboleta e coloque no seu jogo. Por exemplo, às vezes o cara passou, você está nos seus 100 quilos, você consegue colocar só um gancho ali da guarda borboleta, isso já me tirou de situações muito ruins. Que simplesmente por você travar o braço, conseguir colocar o gancho, você consegue raspar o cara. Então, esses ganchos aí são fundamentais, tá? Então, não fique olhando, procurando defeito. Pense como que você pode colocar isso no seu jogo. Se não der, beleza, vai ver outros vídeos, vai fazer alguma outra coisa. Mas se funcionar, maravilha, irmão. É isso. Segue o jogo, entendeu? Então, tipos de guarda-borboleta, os 3 tipos de borboleta mais usados pelo Adam. Falei que a gente ia chegar nesse momento e a gente chegou nesse momento. Borboleta lateral sentado, tá? A gente já viu isso aqui, né, lá nos fundamentos, essa mesma imagem, inclusive. A borboleta sentado quando o Adam geralmente está com ou um underhook, igual ele está aqui, se eu não me engano, ou um overhook, né? Ou ganhando por cima do ombro do adversário e pegando na faixa, por cima ou por baixo do ombro, tanto faz. Geralmente o Adam prefere pegar por cima do ombro. Por quê? Isso dá uma vantagem para ele também, caso precise já estar com o outro braço dominado e raspar para o outro lado. Às vezes na John Wayne ou inversão de gancho, isso é uma coisa que a gente vai ver também, tá bom? Então a borboleta sentada tem idealmente a pegada de faixa com a mão do lado que está o gancho e o domínio do braço do adversário segurando o cotovelo. Se você chegar nessa posição, meu amigo, é tipo assim, você vai raspar, depois você pegar as manhas certinho, você vai raspar praticamente todo mundo. Não importa o peso, não importa o jeito. Essa posição aqui é muito dominante para você fazer a raspagem da borboleta, tá bom? Então muitas vezes o Adam faz esta guarda, tá? Sentada, a borboleta sentada. Você vai reparar que aqui tá o gancho, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente. E essa perna aqui fica fazendo um outro domínio também que a gente vai ver mais pra frente, ok? Então, o que ele vai buscar? A pegada na faixa. É a pegada dominante do Adam, que ele mais gosta e que facilita muito a raspagem. Porque quando você tem uma pegada muito boa aqui, fica fácil de você puxar o adversário e raspar ele pro lado que a mão tá dominada. E daí esse domínio aqui, ele é muito bom, só que daí já nem importa tanto mais. Muitas vezes, se você estiver fazendo a borboleta lateral ou assentada, o que acontece? Você vai ter só o domínio ali da manga, mas mesmo assim, com essa pegada aqui muito boa, você já vai conseguir raspar a pessoa, tá bom? Essa é a guarda preferida do lado para raspar, também é a melhor, né? Então, você vai ver aqui, ó, overhook e underhook, tá bom? Pegados por cima do ombro e por baixo, respectivamente. Por cima, ok, que o Adam prefere, por baixo, funciona também, tá bom? Borboleta lateral sentado, posição dos pés, gancho da borboleta e o outro fica no chão, tá bom? Muitas vezes é que quando o Adam já tá com essa pegada, é difícil o adversário ficar pulando muito, tá bom? Então ele não precisa matar muito essa perna aqui, com um ganchinho que a gente vai ver mais pra frente. Os joelhos ficam bem abertos na lateral, como a gente já viu no fundamento também. Tá? Por que o pé direito dele, que é o que não está fazendo gancho, fica no chão? Lembre do fundamento de usar a perna de baixo. Quando ele iniciar a raspagem, ele vai forçar a perna de baixo, que não está no gancho, para que o adversário seja raspado. Okay? Meia borboleta. Tá? Essa meia borboleta aqui é bem parecida com a borboleta preguiçosa. A principal mudança da meia borboleta é o pé no quadril coxa do adversário. Sabe aquele cara que fica pesando muito e às vezes você ainda não está com a posição muito bem encaixada, com os ganchos muito bem definidos ali? O que você faz? Pé no quadril, coxa, e esse joelho fica aqui perto do ombro, às vezes até meio aqui perto do queixo do adversário, para que ele não fique pesando e te amacetando muito ali, tá bom? Mas nunca cruze a linha central para não acontecer aquele negócio que a gente já viu. Aqui, ó. E agora, ó, lembra que eu falei que a gente já viu um ganchinho na perna para travar o pé do adversário? A principal mudança da meia borboleta é o pé no quadril coxa do adversário. E o pé de baixo faz um gancho na perna do adversário. Esse gancho aqui. Esse gancho é fundamental se você quer fazer guarda borboleta. Você tem que se acostumar a entrar ele o tempo inteiro, tá bom?
Então, o que acontece muitas vezes? Esse gancho junto com o gancho da borboleta. Então, se o cara tá pesando, você vai colocar esse gancho e esse aqui também vai, essa perna aqui vai também entrar no gancho da borboleta, como se você tivesse aqui, ó, desse jeito, tá? Você vai ficar com esses dois ganchos mesmo travando bastante. Então, aqui você vai simplesmente se acostumar com esse gancho para que o adversário, ó, você repara que ele não consegue ir para lá, né? O que é evidente também e ele não iria porque a mão aqui já está dominada, tá? Não solte a mão, aquela mão oposta ao gancho. É uma coisa que eu nem falei tanto no fundamento, mas que é preciso falar. Aquela mão de domínio oposta ao gancho, você nunca solta, tá? Aquilo ali você faz uma pegada e tipo, você tem que estar dominando ela bem, sempre, o tempo inteiro. O tempo inteiro mesmo. Ok? Então, queria arrumar essa câmera aqui. Será que dá? Fazer ao vivo mesmo. Vambora. Ih, errei, que bagulho. Não vai dar, eu acho. Tá, segue o jogo. Então vamos lá. Então esse gancho aqui, acostume-se com ele na meia borboleta, tá bom? É uma outra posição. Meia borboleta, ó, muitas vezes ele utiliza a de la rive invertida. Isso é uma coisa que eu ia falar, ó. Reparem que é o mesmo gancho. Esse gancho, ao invés de ficar aqui agora, estava na panturrilha, vamos dizer, ele vai subir aqui para a coxa, para a parte de trás, ó. Para controlar a distância e fazer com que o oponente coloque o joelho no chão novamente. Mas veremos isso mais para frente na movimentação de pernas. Então a gente vai ver isso mais para frente e é muito importante também. Para você conseguir ter uma borboleta efetiva, principalmente quando o adversário começa a ficar muito em pé, quando ele começa a cruzar muito na knee cut, na espetada de joelho, né? Então você vai ver isso acontecendo muitas vezes. Mas mais pra frente a gente vai mostrar. Borboleta preguiçosa. Essa é a guarda que o Adam prefere. Ele utiliza uma guarda como uma guarda de transição. Não sei se é que ele prefere, tá? Ele usa muito também, mas acho que a meia sentada é melhor. Por que preguiçosa? Porque o Adam fica deitado com os ombros no chão, né? Ele fez até uma brincadeira nesse vídeo aí que tipo assim, por que preguiçosa? Como se ele estivesse na praia deitado com as mãos na cabeça, né? Então, como é a guarda que ele mais utiliza para ir para a sentada, aí eu falei, que ele prefere para raspar e para ir ir para outras posições e para raspar também. Devemos ter muita atenção aqui, visto que ela é o maior diferencial das guardas borboletas que o Adam utiliza, ok? O posicionamento das pernas é semelhante às outras duas guardas anteriores, preferencialmente com a perna de baixo fazendo um gancho e travando a perna do adversário, que a gente já viu aquele ganchinho lá, que fica na panturrilha, tá bom? Então, a borboleta preguiçosa, o que é a pegada? Principalmente essa lapela aqui. Você vai ver o Adam estrangulando muitas vezes daqui da borboleta preguiçosa, né? Ele levanta o cotovelo. Isso aí eu vou mostrar só nos ataques, né? Da guarda borboleta, tá bom? Vai ser exclusivo para quem comprar. Pegadas, lapela não muito profunda e não muito baixa. Repare que não fica muito, tipo assim, perto da nuca e também nem muito perto do peito. Fica ali num ângulo bom em que dê para você estrangular seu adversário. Precisa ser capaz de movimentar o adversário para frente e para trás. A gente vai ver aqui, ó. Pegada muito funda, ruim. E a pegada não tem aqui, mas a pegada muito para baixo aqui, seria mais para baixo, né? Não é boa também. Então, capaz de empurrar e puxar. Empurra, se você quiser. Você apoia a mão no chão e empurra o adversário. Aí você pode tentar levantar e fazer algumas outras coisas, mas se você confia no seu guarda-borboleta, não tem problema. É capaz de empurrar e puxar para o adversário colocar a mão no chão. Aqui você pode fazer, sei lá, inúmeras coisas. Inclusive, se você fizer isso, o adversário vai tentar voltar e você já pode voltar travando o braço e tentando raspar também. Então, borboleta preguiçosa, pegada na manga, dando um soco no punho do oponente para que ele não consiga disputar a pegada, tá? Isso é muito importante. Quanto mais firme você pegar essa pegada aqui, não deixar com que o adversário gire o punho tanto para fora como para dentro para disputar a pegada, como desse jeito aqui, é melhor, tá? Então você pega, faz uma pegada e soca mesmo, tipo, dando pressão com esse ossinho no braço do adversário, ok? Essa pegada é muito importante, tá? Acostumem-se, é o que eu tô falando. Acostumem-se a fazê-la, que isso vai mudar o jogo, tá bom? Independente de guarda que você faça. Muitas vezes, tipo assim, se a guarda é mais aberta, essa eu também faço bastante e esse domínio do braço é fundamental, é muito importante.
não pode ser negligenciada, né? Tô falando, ela é parte fundamental no sistema do Adam. Sempre dispute ela e não solte, somente se for extremamente necessário. Lembre os fundamentos. Então você pode fazer muitas vezes, você só não pode deixar que o adversário abrace a sua cabeça, pegue a lapela. Então, não consegui fazer essa pegada, você pode fazer pegada no tríceps, não na borboleta preguiçosa, né? Porque não vai dar. Mas ficar com a mão ali no bíceps, impedindo o adversário, mão em C, né? No bíceps, impedindo o adversário de abraçar a sua cabeça, de pegar a lapela e tudo mais, tá bom? Então, que ó, entendendo o posicionamento das pernas, tudo isso já foi dito de modo semelhante aos fundamentos, por isso, caso precise, reveja. Principalmente na borboleta preguiçosa, o joelho do gancho aponta para cima e fica para fora, do lado da costela do adversário, que está exagerado para facilitar o entendimento. Então, ó, o joelho apontando para cima, né? E o ganchinho aqui, tá? A gente já viu isso lá em cima nos fundamentos e nas outras guardas também. Mas o gancho e o ombro, ó, sempre fica perto do chão. Na verdade, tá no chão, né? Então, o domínio da manga, pegada boa ali, capaz de empurrar e puxar, né? E o gancho lá, beleza? Vão sair muitas raspagens daí, tá bom? Muitas mesmo, se você testar. Se o joelho não estiver para fora, a chance do adversário amassar e facilitar a passagem de guarda. Isso aí já foi falado lá nos fundamentos também. Então não negligencie. Esses foram os 3 tipos de guarda. Vamos ver as considerações finais. Entendo que a guarda borboleta do Adam é extremamente dinâmica. Uma coisa que as pessoas acho que não conseguem entender muito bem do Adam. Eu vou deixar para falar mais no final. Ele é muito conhecido pela guarda borboleta, mas muitas das lutas ele joga passando, né? Muitas mesmo. Depois eu vou mostrar um negócio pra vocês. E a outra é que parece que a guarda dele é muito parada. Tipo, se você ver, não tem aquela dinamicidade. Não fica pulando o tempo inteiro. Parece que é muito travada. Só que o Adam tá sempre imprimindo um ritmo, vamos dizer, suave, mas constante. Ele tá sempre disputando uma pegada, sempre tentando melhorar as pegadas dele. A perna tá sempre se movimentando. Então, reparem isso nas lutas. Ele não tá, tipo assim, travando. Ele tá sempre buscando algo dinâmico para conseguir fazer, para melhorar as pegadas e conseguir raspar o adversário, principalmente quando ele tá na borboleta, que esse é o maior intuito, né? Raspar, ou finalizar, ou sei lá, pegar as costas. Entenda que a guarda borboleta do Adam é extremamente dinâmica, há muitas trocas de pegadas, movimentação de pernas para chegar em algum desses frames, guardas, né? Então, borboleta preguiçosa, meia borboleta ou borboleta sentada. Porém, não tente decorar as posições, veja que todas elas partem dos mesmos fundamentos e que podem ser usadas de maneiras diferentes e é para esclarecer essas coisas que o material existe. Além disso, Adam faz outras guardas e veremos mais adiante. Pegadas, tá? Vamos trabalhar as pegadas agora. Pegadas utilizadas do lado do gancho e do lado oposto ao gancho, né? Considerações iniciais. Precisamos notar que o Adam mesmo tendo uma pegada preferida, faixa com overhook, como eu já falei para vocês, a pegada por cima do ombro, né? Lá na faixa. Ele faz muitas trocas de pegadas, principalmente do lado do gancho. A pegada do lado oposto ao gancho varia pouco, como já vimos nos fundamentos. Ok? Opostas ao gancho, o domínio da manga e do punho. Pegada ideal na borboleta preguiçosa, como já vimos. Vale lembrar, sempre dando um soco, ok? Não esqueçam disso. Vou ser enfático. Por quê? Porque são coisas que precisam estar no jogo, senão não vai dar certo. Porém, essa pegada pode variar e muitas vezes não será ideal e mesmo assim acontecer a raspagem. Exemplos, pegada em C, domínio sem soco. Então, tipo, muitas vezes o cara pode brigar aqui e o Adam não tenta voltar com a pegada em soco. Ele pode estar fazendo pegada em C no punho do adversário, pegada no tríceps e tudo mais. Oposto ao gancho, domínio do cotovelo, pegada preferida do Adam para raspar. Aqui não há muitas variações, né? Ele gosta muito dessa pegada. Você pode também pegar atrás do tríceps ali, pegar o pano e travar bem o braço do adversário. É uma opção também. Agora, lado do gancho, pegada preferida do Adam. É muito versátil porque permite raspar para ambos os lados. Eu nem... Vocês verem como tá tão na cabeça já essas coisas que já tava adiantando, né? Eu falei que essa pegada é boa porque ela permite raspar para os dois lados. Faixa com overhook. Então, segurando a faixa, braço por cima do ombro do adversário. Como está aqui, ó. Beleza? Pode ser tanto para cá, mais para trás, enfim.
Lado do gancho, pegada muito usada também quando o Adam inverte o lado da raspagem. Repare que o braço do Adam está por baixo do oponente. Não necessariamente a pegada é na faixa, embora seja mais comum. Faixa com underhook. Tá? O que acontece? O que é essa inversão, né? Muitas vezes o Adam vai tentar raspar, fazendo essa pegada aqui. Né? Ele vai tentar raspar o adversário para esse canto aqui. Porém, o adversário levanta a perna, faz alguma coisa e o Adam inverte, né? Aqui não vai mostrar, mas é como se ele invertesse, ele não conseguisse fazer o overhook, né, por cima do ombro, então ele faz a pegada ganhando a esgrima ali, né, o underhook, para poder raspar. Daí, ao invés de raspar o adversário para esse lado, ele entraria, viraria a posição e rasparia para esse lado aqui, entendeu? Tá? Então, só para mostrar a pegada aí, ó, por baixo. Lado do gancho. Essa é maravilhosa, essa é uma das que eu mais gosto, que eu mais uso, eu acho. Overhook, né? Ao invés de pegar na faixa, você pega na lapela. Então, se você entrar com esse braço esquerdo, igual o Adam tá aqui, ó, você vai ver, ó, ele tá até passando a lapela para a mão esquerda, tá? E qual lapela? É a do mesmo lado? Não, é do lado contrário, ok? O braço do Adam passa por cima do braço do oponente e pega a lapela cruzada. Repare que a mão direita entrega a lapela para a mão esquerda. Muitas vezes não precisa, mas se der para ajustar, melhor ainda. E esse domínio fica muito firme, dá para você dar chave reta aqui, né? Ou armlock shotgun, sei lá, como tem vários nomes, né? Então, só de forçar às vezes o joelho aqui em cima, na guarda clamp também, você consegue já fazer muita coisa. Mas isso aqui facilita muito, por quê? Porque também permite raspar para os dois lados. O adversário às vezes fica querendo fugir e você raspa para o lado contrário. Ou se ele ficar querendo virar de frente, você consegue dominar essa manga e também raspar. Olha só, eu sei que a gente está falando de pegada aqui, mas reparem como o Adam sempre repete as mesmas coisas, né? Ele mesmo fala isso, né? Que ele masterizou poucas técnicas e que ele as faz muito bem. Então, olha aqui, ó. Olha o ganchinho lá na panturrilha que a gente já falou, tá? Olha aqui, ó. Onde que tá o joelho apontado para cima, ó. Tá vendo? Então, eu tô falando várias coisas. Eu sei que naqueles vídeos estavam, às vezes, naquelas fotos estavam bastante exageradas para que pudesse ser mostrado, mas ele faz isso. Isso aqui é o contra o Reader Zuki, não sei como fala. Acho que é mundial, não lembro agora qual que é, europeu, se eu não me engano. Tá? Então isso aqui é uma competição que ele está fazendo isso. Seguimos. Lado do gancho, lapela. Muito comum na borboleta preguiçosa, igual a gente já viu. A pegada é do outro lado do gancho, mas com a mão que utiliza do lado do gancho. Por isso está aqui, tá bom? Simples de entender, né? Assim, a gente está usando o lado do gancho, porque o gancho está na perna esquerda e a mão esquerda aqui que faz a pegada. Reações do oponente, né? Então, finalizamos aqui as pegadas, vamos para as reações do oponente. O que o Adam faz diante de diferentes cenários para voltar para a guarda borboleta ou raspar. Aqui nós vamos ter várias considerações iniciais, porque os adversários do Adam podem ter algumas reações diferentes, a gente vai aprender como contra-atacá-las. Isso aqui ainda está no... Estamos na página 45 de 128 e tem muito material pela frente ainda para a gente entender. Então, continuando aqui com o nosso material, né? Vamos tentar finalizá-lo. Reações do oponente, né? O que o Adam faz diante de diferentes cenários para voltar para a guarda borboleta ou raspar. Estou gravando isso aqui outro dia, então por isso que tem essa continuação. Considerações iniciais, tá? Sempre que coloco alguma consideração é porque eu realmente julgo isso importante. 2 pontos precisam ser levados em consideração quando estudamos o sistema do Adam, são eles. A capacidade do Adam de voltar a uma mesma posição, ou seja, o próprio Adam já falou, e eu não lembro se eu comentei isso na primeira parte, que fazer guarda é a profissão dele e que passar guarda é a paixão dele, né? Então, a capacidade do Adam de voltar para a guarda borboleta para poder raspar seus adversários é algo impressionante. Ele sempre consegue chegar nessa posição de diferentes maneiras, né? E a capacidade de imprimir um ritmo nas suas lutas. Eu já também comentei isso, principalmente no Instagram. O Adam, ele consegue fazer uma coisa até meio estranha, porque ele parece meio lento às vezes.
Só que se você for ver, ele tá sempre imprimindo, disputando pegada e fazendo alguma coisa para imprimir o seu ritmo de jogo e imprimir as posições que ele quer fazer ao longo da luta, né? Geralmente é assim. E muitas vezes funciona, né? Se observarmos bem, o Adam não tem uma grande variedade de técnicas, ele mesmo já disse isso, que ele escolheu algumas e consolidou elas ali mesmo, né? Masterizou. Ele repete as mesmas com muita eficiência. A capacidade do Adam colocar os oponentes na mesma posição é algo impressionante, o que nos leva ao ponto 2. Por mais que pareça que o Adam está reagindo ao oponente, isso não é verdade. Às vezes é, né? Óbvio. Às vezes o oponente imprime, faz alguma coisa e o Adam tem resposta. Mas o Adam, de modo geral, ele tenta fazer o oponente reagir para ele conseguir fazer as raspagens dele, principalmente, né? O jogo dele é lento, mas sempre muito ativo. Repare nas movimentações de mãos e pernas, é o que eu falei. Pode parecer o contrário, mas quem impõe o ritmo da luta é o Adam. Quando os adversários tentam acelerar o ritmo, eles acabam raspados. Nesse ponto, vamos estudar apenas a forma como ele faz para voltar para a guarda borboleta, tá? Então, precisamos entender mais uma coisa. Se olharmos as lutas mais antigas do Allen, vamos notar que ele tinha um jogo com mais opções, porém era um jogo eficaz, mas um pouco menos eficiente, tá? Se o jogo evoluiu e o Adam é mais eficiente agora, vamos olhar para esse jogo. A partir de agora, tudo vai começar a se conectar. Então, quando seu oponente está ajoelhado, aqui é o mundo perfeito para a guarda borboleta, tá? Quando o oponente está com os dois joelhos no chão, é a questão de tempo e de disputa de pegadas até que Adam raspe e você pode fazer o mesmo. Em todo esse tempo que eu estou estudando e aplicando o sistema do Adam no meu próprio jogo, né, no meu próprio jeito de lutar, jiu-jitsu, eu percebi isso. Quando o oponente fica com os dois joelhos no chão, inevitavelmente uma hora ele vai cometer algum erro e vai ser muito mais fácil você raspar, tá? Quando o oponente ajoelha, fica mais fácil fazer todas as pegadas ideais e conseguir raspar sem dificuldade. Porém, há algumas dificuldades que podem ser impostas, né? Então a gente vai ver isso. Caso ainda surjam dúvidas, revisite os fundamentos. Fundamentos sempre vai ser a parte mais importante. Então, a primeira coisa, ajoelhado. Como forma de defesa, o oponente pode querer fazer uma pegada no joelho, como aí na foto, mas isso não é uma defesa, tá? Aqui, ó, essa pegada no joelho. A gente vai entender por que não é uma defesa. Eu só quero colocar algumas pontuações antes. Quando você começar a fazer guarda-borboleta, você vai reparar, e a gente vai ver também de certa forma, que muitas vezes o oponente ele fica pesando seu joelho, muitas vezes o oponente fica indo para trás, muitas vezes o oponente vai ter outras reações de levantar o joelho e tudo mais. Então, isso aí vai ser... Muitas coisas vão acontecer de acordo com a forma que você tenta colocar o seu adversário e a forma como ele reage ao que você fez. Então, a gente vai passar pelo máximo de coisas que eu consegui captar e que eu consegui fazer. E dentro para quem comprar o material vai ter alguma forma assim de análise, mas muita coisa você vai ter que aprender também testando e errando, do mesmo modo como eu estou fazendo há um bom tempo, tá? Você não precisa disputar pegada quando o oponente faz essa pegada aqui, tá? No joelho. É maravilhoso quando isso acontece, sinceramente, porque você já tá lá com o gancho, você já tá com uma pegada boa e ele vem aqui como se ele quisesse matar esse joelho, como se fosse adiantar alguma coisa, tá? Você não precisa disputar pegada, basta simplesmente empurrar o seu joelho para dentro, entrar debaixo do centro de gravidade, né, com o joelho aqui, do oponente e raspar, independente da sua pegada. Uma coisa que eu já reparei aqui fazendo e que muitas pessoas também que eu mostrei que ficam às vezes com receio. Você vai ter receio de afundar essa perna, de passar essa perna aqui para trás, para dentro, para baixo do centro de massa do adversário, né? Por quê? Dá a impressão que ele pode pular e passar, mas com você matando essa manga, ele não consegue fazer isso, porque ele não consegue pegar sua lapela, não consegue buscar sua cabeça e nem nada do tipo. Outra coisa, o seu gancho, ele não consegue abrir o leque, porque se ele for abrir o leque com a perna ali de trás, né? Ou seja, abrir a perna para trás para passar meio de lado ali, o seu gancho vai estar ali e ele vai estar te ajudando, porque daí é só você acompanhar com o gancho que você vai raspar de borboleta, ok? Então, esse não é um problema para nós. Ponto principal, não tenham medo de
entrar realmente a perna aqui, fazer o adversário colocar a mão aqui no meio das pernas e com o gancho, tudo aquilo que a gente já viu nos fundamentos, efetuar a raspagem, ok? Ajoelhado ainda, essa aqui eu já falei, principalmente lá nos fundamentos, que é a forma que o Adam prefere, essa pegada na faixa com overhook, né? Porque dá a possibilidade de ele raspar para o outro lado também, assim, dele inverter a posição aqui, né? O gancho está aqui na perna esquerda, ele poderia colocar a perna direita, ok? Entenda que quando o oponente estiver de joelhos, você vai querer ter boas pegadas, sempre isso, né? Na verdade, tem uma guarda borboleta de modo geral, principalmente pegada nessa manga aqui. Independente de quais sejam, desde que respeitem os fundamentos e entrar debaixo do centro de gravidade dele, porque fica muito mais fácil. Pensa só, se você tá aqui, você quer raspar o cara para cá, né, para esse lado, vindo para cá, vamos dizer assim. Então, se você puxar ele para cima de você, bem lateralizado, vai ficar muito mais fácil, porque ele não vai ter apoio, tá? Entrar debaixo do centro de gravidade. Desse modo, é quase impossível que o oponente evite a raspagem, tá? Então, ó, vamos lá, vídeo. Olha lá, viu como o Adam entra bem a perna? É simples. Se ele fizer pegada, você força lá para baixo. E agora, ó, aqui ele não continua, mas é só você simplesmente começar a levantar o quadril, né? Como a gente viu lá nos fundamentos, pé, calcanhar colado no glúteo e tudo mais. E daí você vai raspar. Cara, não existe material mais completo, mais destrinchado que isso, né? Ó, diferente, mas mesmo princípio. Isso aqui eu até postei no Instagram. Repare nos fundamentos, né? Se você fosse falar quais fundamentos aí, ó. Você vai ver. Ó, fica vendo, acho que é Ctrl Chrome Grace. Ó, ele foi. Ó, vamos lá de novo. Ele tava fazendo duas pegadas na faixa, né? Por quê? Ó, domínio da mão oposta ao gancho. Só vamos ver um negócio aqui, ó. Por que ele tava fazendo isso? Essas duas pegadas. Porque ele ainda estava decidindo no lado. Pode reparar que ele está, vamos dizer assim, ele está um pouco lateralizado, mas ele está mais com as costas no chão, né? De fato, ele não está com as costas no chão, mas ele está no mesmo frame, vamos dizer, que é quando você está com os dois ganchos ali debaixo do joelho, né? Um aqui e o outro ali. Então, você vai ver, ó. Ele precisou decidir um lado, decidiu, matou a manga oposta e foi raspando. Reparem, mais uma vez, ó. Pé, ó. Ele até descolou um pouco o calcanhar do glúteo, mas depois ele voltou, tá? Então, lado da cabeça, olha só, isso aqui é muito legal. Ó. Ele tá com o lado errado da cabeça, ó. Ele começou, ele tirou. Joelho na lateral e pé perto do glúteo, já falei. Perna de baixo ativa e ajudando a raspar, ó. Ó aqui, ó. Ó, viu? Ela vai se movimentando. Cara, essa raspagem aqui dá pra ver muita coisa. Muito maneira, né? Não tem material igual esse não, né? Tá louco. Quem quiser, embaixo vai ter um link aí. Só você conferir. Considerações. Após o Adam iniciar as raspagens ou a preparação delas é que começam as principais reações do oponente. Elas podem ser variadas, mas Adam sempre tem algum fundamento para reagir a elas. Aqui tá outra reação do oponente, né? Que é o joelho levantado. Aqui, ó. Das primeiras reações do oponente para passar a guarda borboleta, tentar usar a passagem knee cut ou pelo menos tentar levantar uma perna numa espécie de meio agachamento. Então ele vai ficar com esse joelho levantado e outra perna aberta. A gente vai ver. Vamos ver as reações do Adam. Isso aqui é muito maneiro, é um negócio fundamental que o Adam faz, né? A gente vai ver aqui. Mas ó, o Adam ele inverte aqui alguns ganchos, né? Para que ele consiga colocar o joelho de volta no chão. Ó, que o Kainan tá com o joelho espetado, você vai ver que ele vai voltar. Ó. Mais pra frente a gente vai ver. Repare que se o adversário deslizar o joelho para dentro, ele passará a guarda, o que impede então, né? Então, a knee cut é isso, se atravessar o joelho aqui, ele vai passar. O que é isso aqui? Deixa eu ver. São só as fotos, esqueci de pôr setas. Aqui, ó. O que impede então, ó? Opa, voltou o joelho no chão. Repararam? Aí o adversário conseguiu, mas ó,
Voltou o joelho no chão. O adversário conseguiu desvencilhar aqui, né? Porque ele matou a calça ali, mas provavelmente ele não passou a guarda do Adam. Mais um. Vamos lá. Olha lá o movimento. Esse dá pra ver bem, ó. Joelho no chão. E aí ele tenta conectar com uma John Wayne. Né? A gente vai ver também. O que acontece, tá? Depois de ver os vídeos, qual a sua conclusão? Mesmo que nas outras fotos não dê para ver, nos vídeos podemos notar o fundamento mais essencial do ato. Domínio da mão oposta ao gancho, né? Então a gente já sempre vê isso. Aqui talvez não dê para ver, mas ele tá dominando a outra mão lá, tá? E aqui também. Aqui acho que vai dar para ver depois, né? Olha lá, ele tentou. Ele tava dominando. Você vai ver, ó, o cara vai subir, ele vai estar dominando ali, ó. Falei? Sempre assim, sempre. Outro ponto, reset. O Adam não chama esse movimento de reset, tá? Quem deu esse nome fui eu. Não sei o nome verdadeiro que ele dá pra isso, mas eu chamei assim. Fazendo o joelho do adversário voltar para o chão. Joelho no chão desconfigura a passagem do Nicute e o oponente precisa recomeçar. Vamos ver como Adam força o oponente a voltar com o joelho no chão de 3 maneiras. Ele faz isso de 3 jeitos, né? Esse é um movimento fundamental no jogo do Adam, porque a forma de a guarda borboleta ser mais eficiente é com o adversário de joelhos no chão, como a gente já falou lá na hora das reações do oponente. O Adam usa esse reset em vários momentos, mas principalmente quando estão tentando passar por dentro da sua guarda no Nicute, né? O joelho espetado. Vamos ver. Todas as opções, Adam usa 3 coisas em comum. A primeira é gancho da De La Riva invertida. Esse aqui, esse pé direito nesse caso, né? Esse é o que vai no chão, que ajuda a raspagem. Então, quando o adversário começa a espetar o joelho, o Adam coloca uma De La Riva invertida, né? O pé direito aqui vai vir na coxa do adversário. Aqui, ó, que dá pra ver, nas 2 setas. Ok? Pé na coxa. A segunda, domínio da manga oposta. Cara, isso aí é um negocinho. Precisa se acostumar. Se você quer fazer esse jogo, você vai ter que acostumar a matar a manga oposta daquela que você tá colocando gancho. Sempre, sentado, deitado, de ponta cabeça, do jeito que for, o Adam tá sempre matando a manga oposta, ok? Então, matando aqui, e se o cara pega, estoura, né? Isso impede que o adversário faça pegada no seu kimono e facilite a passagem. Ou seja, o que o adversário quer fazer aqui na Nicute, o joelho espetado? Vai querer voltar suas costas para o chão, né? Então ele quer deitar aqui, e essa mão ajuda isso a acontecer. Porque ele voltando as suas costas para o chão, ele vai espetar o joelho e terminar de passar. Tá? Então a terceira, joelho em direção ao peito do oponente. Reparem, essa aqui é a posição ruim e errada. Isso aqui é uma coisa que você demora um pouco para acostumar e precisa acostumar caso você vá fazer muita guarda borboleta e muitas vezes o adversário vai tentar passar na Nicute, tá? Muitas e muitas mesmo, porque é a coisa mais lógica a se fazer quando aquele joelho está ali no meio. Então, eu demorei muito para acostumar com isso. Muito não, mas demorei um pouco para acostumar com isso. Essa é a posição errada. Seu joelho encosta no chão, facilita a passagem do adversário. Esse seu joelho vai sempre apontado para cima, para o peito do adversário. Se ele consegue colocar desse jeito aqui o seu joelho, fica muito difícil de você voltar. Tá? Você até consegue, mas tem que fazer uma força grande, dependendo do adversário, é ruim e você está se colocando numa posição ruim. Aqui, ó, é o jeito certo. Reparem que a posição do joelho de baixo, o mesmo que faz o gancho da De La Riva invertida, do Adam aponta em direção ao peito do oponente. Tá? Fica difícil o adversário ficar pesando aqui agora, né, na parte interna da sua coxa. Ele vai ter que fazer isso pesando pro seu peito, e daí, ou quer dizer, na sua barriga. E daí fica mais fácil de você empurrar, pôr a mão, usar alguma das 3 formas de reset que a gente vai ver. Vamos ver a primeira variação, fuga de quadril. Então, os ganchos estão lá, certo? O que acontece? Pegada da borboleta preguiçosa ali na lapela, né? Lapela contrária, domínio da manga e... Calma aí, que eu recebi uma ligação. Vamos lá. Imagine pegadas mais gancho, mais pé no chão. Então, aqui não dá pra ver, mas a perna esquerda do Adam tá com o pé no chão a direita tá fazendo a De La Riva invertida, né? E a esquerda está vai fazer uma fuga de quadril.
Fuga de quadril e reposição da guarda borboleta, ok? Aqui ó, a gente vai ver. Fuga de quadril, opa, aqui. Entenderam? Simples assim. Isso quando o adversário, ó, repare que o peso do adversário está bem em cima da coxa do Adam. Ele faz uma fuga para fazer o adversário colocar o joelho novamente no chão. Então, ó, bem em cima, fuga bem para trás, ele volta com o joelho no chão. Aí ele já pode voltar colocando o gancho da borboleta. Certo? Primeira variação. Vamos ver a segunda variação, mão no joelho. Pegadas da borboleta preguiçosa. Igual estava na primeira variação, né? O oponente está pesado e a fuga não resolve. Você tentou fazer a fuga e o joelho do cara ainda está ali. Tá? Vamos dizer assim, a fuga de quadril é a mais simples. Né? Você está com a pegada ali e tal. E não precisa de mais nada para tirar o joelho dele. O oponente está pesando e a fuga não resolve. Então Adam tira a mão da lapela. Tira esta mão. Leva o joelho e faz uma fuga e empurra o joelho. Tá? Então aqui, ó. E a mão é desse jeito, tá? Porque esse cotovelo aqui impede do cara também pesar muito, né? Dependendo. Quando o joelho volta ao chão, o Adam repõe o gancho e volta para a borboleta preguiçosa. Mesma coisa. Então vamos ver se tem vídeo. Tem vídeo aqui, ó. Olha lá, ó. Empurrou. Vai empurrar, na verdade, né? Fuga, empurra e pegada, borboleta preguiçosa. Tá? Sempre a mesma coisa, praticamente. O Adam nunca solta o domínio da manga e você deve se atentar a isso, porque muitas vezes o primeiro impulso é querer trocar o quadril de lado, isso é verdade, e colocar o gancho do outro lado, mas isso abre espaço e facilita a passagem, tá? Quando o joelho do cara tá aqui, muitas vezes você vai ficar tendencioso a querer fazer um gancho aqui nessa perna, tá? Aqui assim. Porém, você pode testar, mas eu acho que a maior chance é dar uma cagada boa e o cara conseguir passar sua guarda. Principalmente por causa desse domínio aqui. Ele vai conseguir fazer umas pegadas boas no seu kimono e provavelmente colocar de costas e voltar para a mesma passagem que ele estava fazendo. Vamos ver a terceira variação, gancho mais canela. Tá? Essa aqui é a, vamos dizer assim, a principal, a que o Adam mais usa e que a gente acaba usando bastante também. Esse é um movimento muito importante no jogo do Adam e o preferido dele. Gancho da Della Riva invertida, mais canela com canela. Tá? A gente viu lá no começo, naqueles vídeos, né? Vou até voltar para ficar uma explicação bastante boa. Cadê? Perdi os vídeos? Acho que são esses aqui, né? Olha lá, ó. Esse aqui dá pra ver bem, ó. Canela com canela, empurra e vai. Então, gancho mais canela com canela aqui. O Adam empurra a perna do oponente para trás e isso faz com que ele volte o joelho no chão. Se isso acontecer, a luta volta com o oponente com os dois joelhos no chão e o Adam recomeça a fazer alguma das três guardas. Tá? Ou caso o oponente esteja com a perna aberta, né, ele vai estar ali no meio agachamento e daí o Adam também vai raspar tipo aquela que ele fez no Kron, que teve vídeo também que eu mostrei. Vamos ver a terceira variação, gancho mais canela com canela. O oponente pesando muito, o Adam não consegue fazer nenhum dos outros dois resets. Então ele força o joelho de um jeito diferente. Repare que o cara assim já tá com a canela passando a tua coxa, já tá bem adiantado assim, ó, a canela do adversário. Adam empurra a perna do adversário com as duas pernas, gentilmente, tá? Essas foram as palavras dele. Só deixa eu voltar aqui rapidão. O Adam vai manter esse gancho da Della Riva invertida e vai pôr esse aqui, ó, canela com canela. Ou seja, o tornozelo aqui vai tornozelo com tornozelo, vamos dizer. Tá? Mais fácil assim. Então, Della Riva invertida e o gancho, ó, aqui. O que o Adam vai fazer? Ele vai trazer para trás, tá? Não é para cima, não é para nenhum lado. Para trás, empurrando com as duas pernas. Vai ter vídeo.
Ele faz isso gentilmente, por quê? Porque se ele fizer muito forte, ó, não vai muito para trás e ele perca as travas, os ganchos. Se o cara colocar a perna muito para trás, ele perde os ganchos. Imediatamente ele troca o gancho da De La Riva por esse gancho na panturrilha, que é o mais natural, que a gente já viu também, né, que acontece nos fundamentos. É um gancho que ele usa para o adversário não pular e não ir para para nenhum dos dois lados. E esse pé aqui vai voltar para o gancho da borboleta. Vamos ver a terceira variação, gancho canela com canela. De novo. Viu? Aí, ó. Viu como ele volta com o pé lá? Repare que ele sempre volta repondo o gancho da borboleta, geralmente na preguiçosa. Mas o Adam é mestre em conectar posições. Mais uma vez, só para vocês entenderem. Tá? Cara, isso aqui, eu não deveria ensinar isso no vídeo do YouTube. É muito bom e funciona demais. Nesse movimento, Adam tentou conectar e colocar o oponente de volta com o joelho no chão com a raspagem John Wayne e não conseguiu. Então, como ele é mestre em conectar posições, você vai ver que ele vai colocar o joelho de volta e vai tentar fazer a raspagem John Wayne, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Ó. Canela com canela vai por agora, ó. E tentou fazer um knee lever, né? Não sei falar isso em português. Mas ó, reparem que ele tentou, matando esse braço aqui. Deixa eu ver se eu consigo pausar num lugar estratégico aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é bom. Matando esse braço aqui, ó, ele tentou fazer um calço. A gente vai ver isso, tá? Essa raspagem bem completa. Ele tentou travar essa perna com o joelho, empurrar o adversário para cá, né? Para trás, para cá. E matando esse braço para ele não ter apoio. Só que não deu certo, tá bom? Só que isso já permitiu com que ele voltasse o gancho aqui. Então, são muitas coisas, né? Agora pode ser que o Adam não consiga conectar canela com canela, como já vimos. Olha só. Então, isso aqui, essa raspagem para mim é uma das mais bizarras de todas. Agora repare que inteligência lutar. Quando o Adam não consegue colocar canela com canela, ele faz uma fuga de quadril, como já vimos. Vamos ver. Tá? Ele faz a fuga de quadril e conecta na John Wayne, do mesmo jeito que ele tentou fazer aqui com o Leonardo, né? Aqui ele vai fazer com o Roberto Jimenez. Tá? Então, reparem. É bizarro, ó. Fuga de quadril, John Wayne. Viu que é a mesma bagaça? Tipo, é a mesma coisa. Mesma coisa, ó. Só que aqui ele conectou canela com canela, conseguiu e tentou fazer. Não deu. O adversário pesou. Aqui, simplesmente, deu certo. Pum. Deixa eu tentar dar um zoom pra vocês aqui. Opa. Vamos ver, ó. Aqui deu. Simples assim. Acho meio bizarro até. Ele apoia o pé no chão, faz a fuga e o adversário coloca o joelho no chão, né? Então ele fez a fuga lá naquele reset no primeiro reset, né? Isso impede que ele fique de costas no chão caso estivesse, recuperando o fundamento sem ficar lateralizado. Imediatamente o Adam conecta com a raspagem John Wayne, dessa vez bem sucedida, que veremos agora. Tá? Então, essas conexões do Adam são muito fortes, ele é muito bom em fazer isso. E a gente vai ver a raspagem John Wayne agora. Tá? Vou tentar passar rápido por ela, porque ela toma um bom tempo. E a gente tá na página 74 ainda. E já foram 25 minutos, né? Fora a primeira parte que tem mais 40. Raspagem John Wayne, tá? O que acontece? Olha lá. Essa é a raspagem John Wayne. Essa é a raspagem John Wayne. Essa é a raspagem John Wayne. Eu gravei vídeo disso, né? Mas enfim, eu vou passar rápido aqui, tá? Vocês qualquer coisa pausem e vão vendo. Sai da borboleta preguiçosa, a gente já viu borboleta preguiçosa, pegadas, né? Lapela, domínio de manga,
pé na coxa e o ganchinho lá, né? O ganchinho a gente viu também lá na panturrilha, ok? Então passo 1, troca a pegada da mão esquerda, né? Manga do lado do gancho, tava aqui na lapela, vem e mata a mão do adversário. Pode ser, essa raspagem pode acontecer de vários jeitos, tá? Mas vou mostrar desse jeito aqui. Muitas vezes o cara vem fazendo essa pegada por fora ali, né, na sua faixa. Passo 2, calço perto do joelho, tá? Esse pé aqui, ó, trava o joelho, não como na tesourinha que você quer, tipo, fazer assim, ó, raspar, né? Fazer aquele movimento de tesoura. Ele fica como um calço mesmo, cadê minha mão? Aqui, ele fica como um calço e você vai empurrar, tipo assim, a perna do cara pra cá, né? Então, tipo, como se fosse pra ele tropeçar, tá? Observação, não é um movimento de tesourinha, é um movimento de calço. Não colocar a perna de lado, né? Então, de lado que eu digo panturrilha ou coxa, assim, abrir a perna e colocar a parte assim da panturrilha. Passo 3, manga do lado do gancho. Normal. Passo 3, ponte, tá? Não é virar de lado apenas, a ponte alta é fundamental. Uma coisa que eu já percebi, você já chegou nessa configuração, tá matando as duas mangas, você tem que colocar esse joelho na barriga em direção ao umbigo, assim, para trás e pro lado, tá? Não adianta você só virar, se você só virar, você não vai travar bem o joelho e não vai conseguir fazer o adversário, o seu joelho empurrar o adversário, ok? Não é virar de lado apenas, a ponte alta é fundamental mesmo. Então, tipo assim, quanto mais alto você fizer, melhor. Uma dica que eu dou aqui é teste, pega um parceiro e fala, cara, deixa eu testar. E faça esse movimento, porque no começo ele pode ser um pouquinho mais complexo essa ponte e o jeito conforme o adversário cai. Então, é fundamental que você pegue esse timing, esse ponto certo para conseguir fazer isso aí, as partes da melhor forma. Joelho aponta na linha central do oponente. Eu já adianto nas coisas que eu vou falar, bizarro. Joelho aponta na linha central do oponente, umbigo, e força ele levemente para trás e depois para o lado, esticando a pegada na manga. Ó, então, ponte, estica a pegada na manga dos dois lados e você força ali para aquele lado. Passo 4.1. O joelho não pode cruzar a linha central em direção à pegada do lado que vai raspar, senão o adversário pesa e passa a guarda. Tá? Então o seu joelho não pode ir para lá. Tipo assim, ele tá raspando pro lado esquerdo, então ele não pode cruzar. Tem que ficar no umbigo, de preferência assim, desse lado direito, assim, do umbigo para conseguir ficar melhor, ok? Então, recapitulando, tá? Se você quiser, a John Wayne aí tem vídeo no Instagram, assiste lá, tá bem detalhado, mas vai pausando aí, você vai entender bem fácil. Para refrescar a memória, o oponente com os dois joelhos no chão, o mundo perfeito para quem está fazendo guarda-borboleta. Sim. O oponente ficou no meio, agachamento, está forçando o joelho, reset. Se possível, conecte com a raspagem John Wayne. Ela é simples e segura. Não deu, volte a lutar com o oponente com os dois joelhos no chão. É um ciclo, porém, não para por aqui, continuemos. Observação importante, caso o oponente levante o joelho do seu gancho, nada muda. Tá? Continue como se ele estivesse com os dois joelhos no chão, porque afinal ele está te ajudando. Tá? Quando eu digo isso deu pra entender, né? O joelho que estaria espetando ali, né? O Danny Cut, o joelho espetado, ele só está simplesmente levantado, né? Do lado do gancho. Então, se o oponente fizer isso, ele está te ajudando a raspar. Em pé, tá? Então, outra reação do oponente seria ele ficar em pé. E aqui a gente vai ver bastante coisa também. Muitas vezes os adversários conseguem ficar em pé contra o Adam, seja com conexão ou totalmente sem. Vamos começar vendo sem nenhuma conexão, pois servirá para outros casos também. Nesses casos, o Adam geralmente faz uma guarda sentado. Essa é uma guarda muito forte dele e precisamos ter atenção. Essa guarda é muito boa, tá? Tem que pegar algumas nuances, mas é uma guarda que dá para fazer uma retenção muito top, muito top. Guarda sentada, né? Sentada, sentado, não sei. Primeiro ponto. O Adam encolhe os joelhos, tá? Esse aqui é um fundamento, tipo assim, que a gente deveria saber desde de uma das primeiras aulas de jiu-jitsu, na minha opinião, que é o de compactação, né? Sempre que você tá com
Que negócio da guarda diamante, do chão de ribeiro e tudo mais, nós chamamos de compactação. Joelho com o cotovelo sempre conectado, seja fazendo guarda, passando, o que for, isso aí sempre é bom, tá? O Adam encolhe os joelhos e tenta deixá-los o máximo colado com os cotovelos. Compactação é importante em qualquer jogo e o Adam usa muito, tá? Então quando ele tá sentado ele se compacta, porque se o cara vem pulando ele tá com uma boa retenção de guarda. Repare que por não ter pegada ele não quer expor suas pernas, senão facilitaria a passagem do adversário, tá? Então ó, se ele estica assim, ó, é muito fácil, às vezes o cara dá um passo pro lado e tudo mais. Jeito errado de fazer a guarda sentado. Facilita o acesso às pernas. Em pé. Segundo ponto, hand fight, né? Disputa de pegadas aqui. Muitas vezes ele vai ficar fazendo essa disputa de pegadas sem kimono. Nesse momento o Adam busca o domínio da manga clássico dele. Então ele vai buscar o domínio aqui, ó. Certo? Como sempre, como sempre. Pode ser difícil, então ele inicia com as pegadas na mão direita, porque pode forçar o braço do adversário para frente. Então essa pegada aqui, ó, nessa parte da mão do adversário, porque você pode virar, ó, torcer aqui, né? E empurrar para dentro. Olha lá. Daí depois ele faz a pegada no kimono, domínio clássico. Pegada no kimono, dominando a manga e dando um soco para evitar que o adversário dispute a pegada. A gente já viu isso também. Além disso, pede que o adversário faça uma passagem ou pegada na perna para o lado que a manga está dominado. Frequentemente o Adam força e empurra o braço contra o adversário. O Adam fica sempre forçando para cá, né? Para trás. Olha lá, ó. Empurrar a mão do adversário induz ele mesmo a se projetar para frente com a perna contrária. Então, se você empurra para trás, o adversário vai ter que forçar para frente. E daí o Adam pode entrar em alguma guarda, principalmente se o adversário vier com esse pé para cá, que a gente vai ver a guarda sentada dele. Uma vez que pelo lado dominado ele não tem acesso, e por isso gera a reação que o Adam quer para se aproximar. Tá? Então, ele não vai tentar ir para cá, porque se ele tentar vir por esse lado, essa manga está dominada, certo? Então, essa manga está dominada, ele não vai conseguir acessar nem lapela, nem cabeça, nem nada. E o Adam vai empurrar e vai conseguir repor guarda. Então, a única opção que sobra é pelo outro lado. Só que pelo outro lado é o que o Adam quer. Ponto 3. Quando o adversário se aproxima, o Adam coloca canela com canela e abraça a perna do adversário e fica bem fechado. Tá? Então, canela com canela igual aquele lá da De La Riva invertida. Inclusive, a gente vai ver isso também, mesmo com o adversário em pé. Ponto 3. Quando o adversário se aproxima, o Adam coloca canela com canela e abraça a perna do adversário. Fica bem fechado. Por que bem fechado? Pro cara não ter acesso ao pescoço, não ter acesso à esgrima ou over, underhook aqui também, né? Que pode dificultar a vida dele. Ele faz isso para que não abra espaço para o adversário ganhar o underhook e cair em um moneycut com a esgrima ganha já, né? Então, tipo, o adversário poderia ganhar por baixo do braço e espetar o joelho ali. Agora, Adam tem várias opções, mas vamos ver a clássica raspagem tripode, que ele faz e divide em 3 passos. Para relembrar, domínio da manga, mais canela com canela e abraçar a perna do adversário. Observação, a mão que abraça a perna pode fazer vários tipos de pegadas, ou simplesmente manter do jeito que está aí na foto. Tá? Desse jeito aqui também é bom, dá para fazer muita coisa, muita raspagem para frente e para trás. São 3 passos, mas são praticamente simultâneos. Cara, tô pensando seriamente em pular essa parte, porque já temos bastante tempo, né? E eu tenho vídeo disso também. Vou passar rápido, tá? Primeiro é se afastar um pouco da perna do adversário. Esse é rápido e não permite que ele ganhe o underhook, ao mesmo tempo que isso acontece. Underhook ou esgrima, tá? Para os chatonildos de plantão. Acho que essas horas já não deve ter mais nenhum chato aqui, né? Assistindo isso. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Adam empurra o braço. Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeiro é se afastar um pouco. Se afastou da perna do adversário. Isso é rápido e não permite que ele ganhe o underhook. Ao mesmo tempo que isso acontece, Adam empurra o braço. Então, em direção ao estômago e para trás. Ok? Segundo passo, empurrar o braço, mão do adversário para trás em direção ao estômago. Repare que a junção dessas duas coisas faz com que o adversário precise dar um passo para trás. E ele só tem uma perna capaz de fazer isso, pois a outra está dominada, né? Então, terceiro passo, o Adam não somente trava o pé que conseguiria dar o passo para trás. Então, não é igual na John Wayne lá, né? Ele não coloca um calço simplesmente. Ele faz um movimento de raspar. Passando um rodo mesmo, né?
Mas ele varre chutando a perna do adversário na direção oposta da raspagem. Ou seja, juntando tudo, o adversário irá cair, pois só restou um apoio para ele. Caso não dê certo, existem algumas variações, mas caso dê, o Adam sobe mantendo o domínio na perna e depois entra na knee cut, passando na pressão, como ele faz muito bem. Tá, aqui dá pra você fazer algumas outras coisas além da knee cut, porém, use a sua imaginação. Se quiser saber, compre o material. Daí a gente troca uma ideia no grupo. O Adam mantendo o domínio, sobe na knee cut, passando a pressão, tá? Então ele vai manter isso aqui pro cara não repor a guarda, vai matar essa perna aqui, fechando bem o cotovelo. Notem um segredo aqui, né? Um segredo que não é segredo, mas reparem que o Adam tá sempre conectado, né? Olha o cotovelo e joelho aqui, ó. Mesmo sentado aquela hora, ele tava com cotovelo e joelho conectado. Aqui de novo, ó, cotovelo e joelho conectado. Por quê? Porque impede do adversário colocar o pé aqui na frente e querer fazer uma retenção de guarda, repor guarda. Tá? Aqui, ó, já matou esse lado, não dá mais para o adversário. Agora a única opção é voltar essa perna aqui na frente da cabeça dele, mas não são todos que têm essa elasticidade que conseguem fazer isso, né? Então aqui ele já tá provavelmente com uma lapela pega, né? O joelho espetado, a calça ali meio morta, porque ele já deve estar fazendo uma pegada essa altura do campeonato. Vai ficar muito fácil passar na knee cut, né? Então, olha só. Afastou, pum. Isso aí é manjado. Então tá bom. Tudo que eu mostro o Adam fez no campeonato, cara. Impressionante. Impressionante o que esse cara faz. Neto, foi diferente? Foi, mas o princípio saiu do mesmo lugar. Olha isso. Mesma coisa. Um instrucional do cara, obviamente. Aqui com 10% de resistência do Bernardo Faria. Ou 0% de resistência. Mas ó. Foi. Tum. Raspou. Mas daí, vai lá no campeonato. Mesma coisa? Tum. Que bizarro, né? Aqui ó. Essa é contra o Eric Muniz, pra vocês não falarem. Ele perdeu para o Eric Muniz, sim, sabemos disso. Tô com sede bebendo água aqui. Vamos lá, né? Esse vídeo tá bastante longo. Mas se você tá até aqui assistindo no YouTube, me fala. Tá bom ou não tá? Tá bem detalhado ou não tá? Deixa um comentário. Eu cheguei até aqui. Só pra eu ter uma noção, né? Esse é o meu primeiro vídeo, me ajuda aí. Esse vídeo é para mostrar como o domínio da manga é importante para impedir a passagem. Ó, o domínio que eu sempre falo, ó. O Eric foi pro lado que o Adam tá ganhando, tá dominando a manga. Viu como dificulta? Mesmo com pegada na calça, olha lá. Fica muito mais fácil de repor, tá? O Adam tomou um sufoco aqui, sim, mas ó, mão afastando e como o Eric não consegue pesar, fica difícil de pesar, e como ele não consegue fazer pegada, não tem o que fazer. Tipo assim, ele volta e repõe a guarda. Volta e repõe a guarda. Tá? Por isso que eu falo, já falei 1000 vezes, prestem atenção no domínio da manga oposta. Beleza? Isso aí é fundamental. Em pé. Coisa muito comum é o adversário perceber que o Adam vai fazer a raspagem entre pódio, tripé e defende dando um passo para trás. Isso pode acontecer antes mesmo de ele tentar a raspagem, simplesmente dando um passo para trás. Vamos destrinchar essa raspagem. Tá? Então, ó, ele foi fazer, o cara deu um passo para trás, aí pau, para frente. Essa raspagem. Campeonato, tá? Campeonato. Esse aí eu não lembro qual que é, mas é algum dos grandes. Então são coisas que funcionam, cara. Funciona sempre. O domínio da manga continua, porém agora o Adam troca a pegada da perna para a lapela. Observação, ele não precisa soltar a lapela do kimono, ele simplesmente segura por dentro. Isso é uma coisa que é interessante. Essa pegada é muito boa, é uma coisa que eu testo bastante também. O Adam ele não solta a lapela do adversário, faz aquela pegada assim, né? Com a lapela, vamos dizer, com a lapela escorrendo assim pela sua mão, né? Desse jeito. O que ele faz? O kimono tá lá, preso, ele simplesmente faz a pegada assim, ó. Tá? No kimono ali do adversário. Então, com essa mão aqui.
tá? Domínio tradicional. Percebo que ele não tá com canela aqui, ele tá fazendo esta pegada. Tá. Ele vai, ó, ele tenta fazer a raspagem tripode, certo? Aqui. Mesma coisa, ó. Mão em direção ao umbigo, estômago, pegando a lapela lá. Ele só não tá com canela aqui, mas também já não é tão necessário para fazer a tripé, né? O adversário dá um passo para trás defendendo. Às vezes pode ser que o cara simplesmente já deu um passo para trás defendendo, igual eu disse, igual no vídeo aqui, né? Que o cara percebe, ó, percebe que ele tá vindo, ó lá, ó, deu um passo para trás, agora para frente, não teve como, tá? Nesse momento ele cria um balanço para fazer isso, ele cria um balanço. Vamos lá. Para fazer isso, ele calça o joelho do adversário com o pé. Caramba. Aí. Calça o joelho do adversário com o pé. Aqui. Empurrando e puxando o adversário e mantendo o pé no joelho. Tá? Então ele vai para trás para criar um balanço. E puxa também para o adversário desequilibrar. Se o adversário se desequilibra para frente, ele raspa para frente. Tá? Então, se o adversário vier para frente, ele vai meio que chutar esse joelho, fazer uma varrida ali também e puxar essa mão para trás e o adversário vai cair de lado, que é a que a gente viu no vídeo, tá? Se ele for para trás, o que vai acontecer? O Adam vai tirar esse pé daqui, colocar um calço ou chutar e vai raspar para trás. Esse movimento é extremamente importante na raspagem. O Adam tira a perna do joelho e faz um calço no tornozelo do adversário para que ele não consiga dar um passo à frente e manter o equilíbrio. Além disso, ele chuta para trás a perna do adversário. Olha lá, ó. Tá? Simultaneamente ao calço no tornozelo e depois de ter desequilibrado o adversário para frente, ele puxa a manga em direção à faixa dele para que o adversário não apoie a mão no chão. Então aqui, ó, não deixa o adversário apoiar, aqui tá chutando e aí o adversário já não tem mais o que fazer. Pegada continua aqui, tá? Cara, é simplesmente o vídeo aqui, né? É o vídeo destrinchado. Foi pra trás, não foi. Olha lá, onde vai? Pum. Viu? Foi pra baixo do joelho, ele fez aquela varredura ali com o pé pra frente, tirando a manga. E ele vai cair aqui, ó. E assim ele finaliza a raspagem para frente. Tá? Então ele vai cair aqui e vai fazer a passagem. Agora, caso o adversário consiga defender pisando o pé por cima, ele inverte novamente o sentido da raspagem e faz a tripode. Isso é bizarro, né? Porque se o adversário consegue defender e cai passando esse pé para cá, ele vai voltar e vai fazer a tripé mais uma vez, tripode, ok? Então, essa é a forma final, mas se ainda não der certo, será que o Adam tem mais alguma resposta? Vamos ver a forma final primeiro, né? Então ele balançou para trás, balançou para frente, raspou, tá? E se o cara não for para frente, vai para trás mais uma vez. Caso nenhuma das opções funcione, o Adam ainda tem algumas armas, vamos vê-las. Porém, antes de continuarmos, você precisa entender que tudo isso é muito dinâmico e, como já dito, tipo, isso aqui você vai ter que ir colocando no seu jogo, entendendo, o Adam é o Adam, eu sou eu, você é você, e cada um vai colocar isso no jogo de forma diferente. Eu tô tentando entender o que o Adam faz por trás aqui das coisas, como ele faz da forma mais fácil para que a gente consiga colocar no nosso jogo, tá? Por isso, entenda que eu estou tentando juntar todas as peças para ter uma sequência lógica. Você tenta entender que eu estou tentando montar o quebra-cabeça aqui do jogo dele, tá? E, tipo, passo a passo para cada coisa. Mas eu insisto em dizer que é mais importante entender os fundamentos. Se você pegar só os fundamentos e tentar fazer as raspagens em borboleta lá, já vai funcionar, tá? E os fundamentos de ficar em pé, pô, aí já tem que... Posso fazer um outro apanhado disso um dia, mas no momento vai cada um por si aí. São coisas básicas que você tem que entender, né? Tipo, uma raspagem, como que acontece quando o cara tá em pé, tá? Então, você pode pesquisar isso e tudo mais. Entender os fundamentos para que você consiga enxergar essas situações enquanto luta, tá? Isso é bastante natural, você tem que começar a encontrar posições que sejam parecidas. Esses dias eu tava fazendo eu tava tentando fazer a borboleta com um adversário
E daí eu fiz uma raspagem que o Adam não faz, que eu nunca tinha visto, só que eu enxerguei ela ali. Por quê? Porque eu entendi os fundamentos e daí eu consegui fazer. Então, essas coisas vão se tornando naturais, né? Depois que você vai dominando os fundamentos e tudo mais. Uma outra raspagem que o Adam faz muito bem são os ankle picks. Vamos vê-las, tá? Estamos na página 104, nem tinha reparado nisso. Vamos acabar. Nossa, graças a Deus. Não aguento mais falar. Geralmente, os ankle picks acontecem quando o adversário tenta fugir da guarda borboleta do Adam indo para trás, muitas vezes depois de ter estourado as pegadas, seja saindo da guarda borboleta ficando em pé ou até mesmo em uma situação que não há conexão. Tá? Isso acontece muito porque os adversários têm muito medo de se aproximar da guarda borboleta do Adam, porque quando eles fazem a guarda borboleta pesando, e você vai ver se você colocar isso no seu jogo, quando as pessoas ficam pesando muito, você tem uma certa flexibilidade, você já dominou um pouco da guarda borboleta, o seu adversário tá, tipo assim, praticamente entregando uma raspagem. Quando eu tô testando essa guarda borboleta, e eu, como eu já disse, tô fazendo isso há vários meses, desde que eu comecei a estudar o Adam, eu só tô fazendo isso, me colocando em situações de guarda borboleta, de pressão, enfim, funciona. E quando o cara vem pesando muito, quando ele vem querendo, tipo assim, te dar muita pressão, se você for mais flexível, que é o meu caso, né? Tipo, eu sou o peso leve médio ali, tenho uns 80 quilos, 1,78, né? Então, tenho uma certa flexibilidade. Tô falando isso do meu biotipo, né? Acaba que facilita você colocar ganchos e raspar, tá bom? Mas, e daí as pessoas começam a perceber isso e muitas vezes começam a fugir. Se acontece isso no treino comigo, imagino com o Adam, que é um cara de nível mundial, né? Então não precisa nem falar mais nada. Mas antes dos ankle picks, o Adam tenta uma raspagem tripé, né? Bem comum, e caso não dê, ele faz o ankle pick como resposta. Cara, é bizarro as coisas que o Adam faz porque elas são muito simples e funcionam. Tipo assim, às vezes eu vou lá, vejo um vídeo, estudo uma coisa, eu chego no treino e pá, funciona. Eu falo, puta, cara, sei lá, meio mágico até o bagulho. Muito louco. Pegada tradicional, né? Mais uma vez. Do Adam, repara que ele faz um gancho com a perna, tá? Então, que gancho que é esse, né? Ele inverteu a posição da guarda borboleta tradicional, mas continua lateralizado. Cara, eu vou falar isso aqui porque senão não quero ser omisso e quero fazer o bagulho mais completo, né? Geralmente, quando o Adam tá fazendo essa pegada aqui, ele vai fazer o quê? Colocar esse pé esquerdo, vai vir no joelho, que é o gancho da borboleta, né? Ou seja, essa perna direita, se ele quisesse colocar o joelho do adversário no chão, estaria fazendo a de la riva invertida. Porém, a gente vai ver no vídeo que o adversário está afastando muito. Então o Adam até estava lateralizado para aquele lado, porém, como o adversário está afastando, ele decidiu trocar. Então ele inverte, tá? Para conseguir fazer o gancho e essa mão ficar aqui. E esse pé vai vir raspando aqui, fazendo um tripode, tá? Tripé, sei lá como queiram falar. No mesmo momento em que o Adam vai sentando, ele coloca esse segundo gancho e empurra a mão do adversário para trás e faz a raspagem em tripé, tá? Então ele tá aqui, ó, deitado, pegada tradicional do Adam, tá? Reparem também que o Adam inverteu a posição da guarda borboleta tradicional, né? Igual eu falei, tava aqui, ó, normal, lateralizado, mas ele inverteu o lado. E daí ele vai sentando. E tome-lhe raspagem. Caso o oponente não defenda, ele vai ser raspado. Agora é muito comum, assim como na raspagem anterior, que o adversário dê um passo para trás, tá? Geralmente as pessoas percebem isso mesmo, tá? Funciona, muitas vezes funciona isso aqui, mas muitas vezes também não. Mas se o adversário defender, ankle pick, ok? Então vamos lá ver. Foi fazer, sentando, empurrando, puf. Ok? Basicamente isso, ó. Ganchinho lá atrás, aqui veio e esse pé vai puxando. Ankle pick, então. Agora a gente vai ver se o adversário defender. O que o Adam faz? Pontos importantes. Pegada clássica. Gancho nos dois tornozelos. Gancho aqui e gancho lá para fazer a varredura. E sentar, né? O Adam apoia o cotovelo aqui para poder sentar. O Adam tenta fazer a raspagem de tripode, mas o adversário defende. Reparem que a configuração é a mesma. A única diferença é a defesa do adversário. Então esse pé do adversário vai passar por cima e ele vai defender e não vai conseguir raspar. Aqui, ó. O adversário defende, o Adam faz uma pegada no tornozelo e continua empurrando.
Então, como o Adam já estava sentando, empurrando para poder subir caso o adversário fosse raspado, o adversário defendeu, o Adam continua sentando e faz essa pegada no tornozelo. E aqui, ó, fica assim. Funciona, tá? Funciona muito. Eu não sei se eu coloquei aqui. Ele fez no The Crown 2025, sei lá, 26, não faço ideia. Acho que no Gustavo Batista. Ah, não lembro em quem agora. Ele fez exatamente essa, tá? Só pesquisarem aí, tá? Então continuemos. Ankle pick simples ali. Essa questão do ankle pick, algumas raspagens, algumas coisas mais simples do Adam, a gente precisa entender que elas precisam ser treinadas. Você precisa pegar o time, você precisa pegar o jeito de fazer, o seu jeito de fazer, porque depende disso. É um negócio simples, mas você tem que entender como seu adversário se reposiciona para que você também consiga executar e colocar no seu jogo. Uma outra opção do Adam é não tentar nenhuma dessas passes voltar para a guarda borboleta, tá? Vai ser bem parecido com o movimento de reset. Ou depois de tentar e não ser bem sucedido, voltar para a guarda borboleta. Entenderam? Então, tipo assim, ele tenta ankle pick, tenta tripode, tenta aquelas outras, não deu, volta para a guarda borboleta. Como ele faz isso, lembra do movimento de reset? É basicamente aquele movimento, mas vamos ver. E geralmente ele conecta com alguma outra raspagem, sem novidade, né? Para voltar à guarda borboleta, Adam faz a guarda sentado novamente, conectando canela com canela, colocando o gancho de la rive invertida, igual ele faz no movimento de reset. Esse vídeo foi tirado do Instagram do próprio Adam, tá? Tem muito material lá, para quem quiser olhar, pode olhar. Eu garimpei muita coisa para poder justamente conectar, né? Acho que o maior trabalho aqui não é, Neto, quais são suas fontes? BJJ Fanatics, o canal do Adam, Instagram do Adam, coisas que eu mesmo testo. A maior questão aqui é organizar essa bagaça toda para que faça sentido, né? É isso que eu estou cobrando, esse é meu estudo. Enfim, vamos lá. Então, ó. John Wayne, entenderam? Ó, puxou lá. Cara, isso funciona assim, absurdamente. Esse é um jeito, tá? Então o que que acontece aqui? Canela com canela. Deixa eu ver aqui, rapidão. Tá. Vamos lá, ó. Tentar destrinchar canela com canela, aquela mesma raspagem como se fosse fazer a tripé, né? Só que aqui ele coloca o gancho da de la rive invertida e o canela com canela, tá? Caiu naquela mesma posição que a gente já viu do reset. O que que ele vai fazer? Colocou o joelho no chão, certo? Colocou o joelho no chão, matou a manga, pé de calço, joelho no umbigo, ponte, caiu, raspou, John Wayne. Segundo, mesma entrada, foi lá, ao invés de... não, ele colocou aqui o joelho no chão, né? Então, na mesma configuração, aí ele vai tirar o pé lá de trás, o pé que estava no canela com canela, e vai colocar o gancho da Lazy Butterfly, que é a borboleta preguiçosa dele. Pegada da borboleta preguiçosa, dominando a manga como sempre e simplesmente raspou, tá bom? Enxerga essa parte como uma forma de revisão, não é nenhuma novidade se você masterizou o movimento de reset, por isso vou trazer as principais combinações que o Adam usa, tá? Então, cara, isso aqui é já pra gente ir finalizando, mas é uma coisa muito boa, que funciona muito. Eu particularmente faço bastante, principalmente quando o adversário fica em pé. Eu não sou tanto assim, eu até tento fazer tripé e tal, mas é realmente mais difícil. Ankle pick não é uma coisa que eu consiga, funciona, mas não é algo que entra tanto assim no meu jogo, né? Não sei. Enfim, não masterizei tanto ainda. Mas ainda falta um bom tempo para eu pegar esse jogo. Enfim, guarda sentado, como a gente já viu. Canela com canela, domínio da perna, domínio da manga oposta. Puxado para a borboleta, igual eu falei com vocês. A mão que dominava a perna, agora vem atrás do joelho para forçar o oponente a dobrá-lo. Então, lembra que estava abraçado aqui, né? Agora vem atrás do joelho
esse gancho da De La Riva vai entrando, né, da De La Riva invertida. O gancho canela, o domínio da manga continuado, esse projeto para trás, puxando, fazendo com que o adversário coloque o joelho ali perto da barriga dele, né, do umbigo. Então ele faz a pegada na lapela com a mão, estava atrás do joelho, repara que a hora que o Adam fizer o reset, ele estará na borboleta preguiçosa. Então a hora que ele esticar a perna, o que acontece? Ele está lá na borboleta preguiçosa, né, que a gente já viu. E daí ele vai fazer a raspagem. Ou Joanne, como vimos no vídeo, em pé. Aqui é outra coisa, tá? E aqui acho que já é a última coisa desta parte de guarda borboleta. Vamos ver o vídeo. Essa é boa demais. Já até sei qual é. A mesma coisa, né? Joanne. Quero falar da primeira ali, né? Nossa, backtake é muito bom. E funciona, viu? E funciona demais, demais. Tá? Vamos lá. Mais um vídeo, as mesmas posições. Esse é o jogo do Adam, ficar muito bom em poucas posições. Mas nesse vídeo temos uma novidade. Pegar de costas a partir da guarda borboleta preguiçosa. Tá? Antes de vermos a pegada de costas, essa aqui é muito boa e funciona muito, tá? Às vezes o Adam nem tira esse gancho aqui e põe na borboleta preguiçosa. Ele faz direto canela com canela. Repare que o Adam faz essas páginas com o gancho na canela ao invés de fazer com o gancho por dentro da coxa, que é o da borboleta preguiçosa ou outra coisa. Ou da guarda borboleta normal. Né? Isso acontece porque ao invés do Adam voltar o joelho do oponente no chão, ele faz a raspagem direto do canela com canela. Não tem segredo, são os mesmos princípios da raspagem da borboleta preguiçosa. Pessoal, só uma orientação aqui, isso eu digo por experiência, tá? Eu tenho tentado fazer bastante isso e tem sido eficaz. Porém, uma coisa que precisa ser bem analisada aqui e bem pontuada é: esse canela com canela funciona quando essa manga está muito bem dominada e você coloca ela muito para dentro. E essa mão aqui da lapela afunda a cabeça do adversário, tipo assim, em direção ao chão mesmo, tá? Por quê? O adversário ele não pode conseguir posturar. Se ele conseguir posturar, você não vai conseguir mandar ele. Mas se ele cair bem para baixo, você vai conseguir mandar ele. Tá bom? Então lembre-se sempre de puxar a cabeça do adversário para baixo. Puxado para a borboleta, como já vimos. Acho que eu até falo isso. Opa, aqui. Isso acontece porque ao invés de voltar o joelho no chão, faz raspagem direta canela com canela. Não tem segredo, são os mesmos princípios da raspagem da borboleta preguiçosa. Tá? Puxado para a borboleta, como já vimos, né? Isso vai ser pegado de costas. Então, a gente já viu isso aí, né? Entrada lá do gancho e tudo mais. Atenção aqui. O Adam faz um movimento para que o oponente apoie a mão livre. Lembre que a mão oposta está dominada. A mão livre no chão, né? A mão oposta está dominada. Ele chuta o adversário em direção à cabeça dele, cabeça do próprio adversário, um pouco para a diagonal. O objetivo é desconectar o joelho do cotovelo e abrir espaço. Vamos arrumar aqui já. E abrir espaço para que o Adam possa pegar as costas. Tá? Então, quando o Adam cai aqui na borboleta preguiçosa, o que ele faz? Ao invés de jogar o joelho para trás, ele vai fazer com que o adversário vá em direção à cabeça dele ali para a diagonal. Por quê? A mão esquerda não tem onde apoiar e ele vai ter que tirar essa mão direita para apoiar no chão e não ser raspado. Ou ele aceita os 2 pontos e cai fazendo guarda. Pode ser. Aí você ganha os 2 pontos também. Tá? Só que quando o adversário apoia a mão ali, o que acontece? Desconectou o cotovelo do joelho, abriu um baita espaço aqui e o Adam vai pegar as costas. Tá bom? Então, ó. Ele chutou o adversário apoiou a mão, abriu. O que ele faz? Essa mão, a mão esquerda que estava na lapela, agora já não tem mais tanta utilidade, né? Ele solta, depois que o adversário apoia a mão no chão, ele solta a mão da lapela e busca fazer uma pegada perto do sovaco do oponente, né? Além disso, ele estica a perna do oponente para que ele perca o equilíbrio e caia entre as pernas do Adam, tá? Ele faz isso simultaneamente. Então, quando ele sobe, ele vai esticando a perna do adversário para o chão. O que dá para fazer também aqui, tá?
essa mão direita vir aqui no tríceps do adversário, né? Fazer uma pegada assim, tipo no tríceps. E a mão esquerda indo buscar lá a faixa, o outro lado, tá? Agora nas costas ele faz uma fuga de quadril para tirar o peso do oponente da sua perna e terminar o domínio colocando o segundo gancho, tá? Ele vai pôr o pé no chão, vai afastar o quadril e vai pôr o segundo gancho. Vamos ver. Aqui. Enfim, deixa eu voltar pra cá. A gente vai ver outro jeito ainda de pegar nas costas. Errei. Foi mal. Aqui. Vamos ver de novo. Olha lá, ó. Ele chuta, ó. E daí ele estica a perna do adversário pra trás. Entenderam? Ó, chutou pra lá, apoiou. Isso ele faz... ali ele faz sem pegada, né? Porque é mais um instrucional. Porém, acho que seria bom fazer uma pegada, né? Essa mão vem aqui, faz a pegada e a cabeça cola aqui atrás para o adversário não conseguir abraçar por trás e tentar voltar a esgrima. Ok? Então, enfim, vocês vão ter acesso a isso no material. Então, back take aqui mais uma vez. Aí, ó, essa pegada que eu falo. Óbvio, isso aqui, cara, tipo... Óbvio que não vai ser tão fácil assim, né? Se você estiver no mesmo nível. Mas funciona, ok? Talvez o cara não vai ficar em pé, ele vai se jogar, vai fazer o que for. Mas é o mesmo princípio, ó, a mesma pegada, vai lá. E funciona porque eu fiz e dá certo, tá? Talvez não desse jeito, mas dá pra pelo menos puxar o adversário pra você. Ou se você conseguir fazer esse domínio aqui, ó, esse domínio, pô, maravilhoso já, entendeu? Dá pra você vir com a mão esquerda e puxar o cara pra cima, enfim, muita coisa. Pegadas tradicionais ali, né, da guarda sentada. Guarda sentada com o pé no joelho, já vimos, caso necessário revise. Importante, o Adam chuta o joelho, senta e depois faz a pegada da lapela, tá? Observação, aqui não é necessário estar canela com canela. Tá? Então reparem que o pé do Adam tá para trás, não tá canela com canela, tá? O Adam chuta o joelho, senta e depois faz a pegada da lapela. Igual a gente já viu na guarda sentada, normal. Tá? Repare que, diferente da De La Riva invertida, o pé agora está próximo da bunda do adversário. Então, o Adam, esse pé não vai na De La Riva invertida, ele vai para cá. Tá? Com isso, o Adam chuta para que o adversário apoie a mão no chão. Então, vai chutar para cá, né? Para o adversário apoiar. Nesse mesmo momento em que ele chuta, ele já solta o domínio da manga para poder fazer uma pegada no tríceps sovaco. Como a gente já viu, isso aqui. Repare que, diferente da De La Riva invertida, o pé agora está próximo da bunda do adversário. Com isso, o Adam chuta para que o adversário apoie a mão no chão e abre espaço desconectando o joelho e o cotovelo. Mesma coisa da outra pegada de costas lá, né? Só um pouquinho diferente a forma como ela inicia, né? A pegada da lapela ainda está firme, tá? Então, a lapela ainda está pega aqui, ok? O Adam puxa para baixo o adversário para que ele não consiga voltar o braço e nem virar de frente. Então essa pegada aqui, ó, força bem para cá para que ele não consiga se virar para você, tá? A única coisa que ele poderia fazer aqui é dar as costas, né? Basicamente. A perna está fazendo um gancho no tornozelo aqui, né? Para o adversário não tirar a perna dali. Essa puxada e o domínio da lapela ajudam ele a subir e pegar as costas, ok? Então, forçando para baixo e aqui não deixando tirar a perna. Observação, provavelmente o adversário não vai ficar parado te entregando as costas, porém mesmo assim essa pegada de costas pode acontecer independente da defesa. Certo, meu povo? Bastante tempo, nossa, 1h05 só esse vídeo, mais 40 minutos do outro, quase 2 horas.
Essa é apenas uma parte do material, tá? Isso aqui foi a parte de borboleta. Teremos passagens, finalizações da guarda-borboleta, é, pô, uma infinidade de coisas aqui que vão estar no material e também um acesso ao grupo. Então essa foi só uma prévia aí do que é o material, né? Abordei bastante a guarda-borboleta, que é algo que eu queria realmente fazer assim publicamente. Mas como o próprio Adam diz, e eu já disse, fazer guarda é a profissão dele, passar é a paixão. Então a gente vai ver muitas das passagens, tá? Um dado aqui interessante, em 2025, eu assisti todas as lutas que ele ganhou. Apenas 2 ele começou puxando pra guarda, tá? Então muitas ele passou, muitas, a maior parte inclusive. Então a gente vai ver a passagem dele, as passagens que ele mais usa, né? Ataques da guarda borboleta, que mais? Guarda Octopus também não vai ser o mais completo, mas vai ter também, porque é algo que eu tô testando também no meu jogo, né, que eu aprendi com ele. Então vão ter muito mais coisas, tá? Material bastante completo, vocês viram aí. Esse é o nível do material. Se faz sentido para você, você pode clicar aqui no link abaixo. Reparem que eu não fico fazendo uma grande propaganda, não tô aqui falando, vai ter, sei lá, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, se você gostou, se você quer alguém que tenha, se você gostou do jeito que eu mostro, do material que eu montei, do jeito que eu falo, seja bem-vindo, vai ser um prazer. Se você tem dúvida, não compra, não gasta seu dinheiro. Não tô aqui para forçar ninguém, eu tô simplesmente, eu estudo, eu sistematizo para um negócio que eu quero fazer e as pessoas gostaram, isso tomou uma proporção maior do que eu imaginava e eu aqui estou. Isso me custa muito tempo, você pode ver esse vídeo aí tem quase 2 horas. Então eu preciso parar meu trabalho para poder gravar esse vídeo. As pesquisas demoram muito, eu tô há, sei lá, 4 meses estudando isso aqui e pesquisando e vejo vídeo. E minha mulher, até minha esposa, fala: não, vai ver vídeo no YouTube do Adam Ardzinski e guarda borboleta, não sei o que. Então é uma pesquisa que demora, que toma meu tempo e que no fundo é um trabalho também. Então por isso que eu vendo, tá? Mas não tô aqui forçando. Se você gostou, seja muito bem-vindo, vai ser muito legal, vai ser muito maneiro ter um grupo de pessoas onde a gente consegue trocar ideias, tá? Então você vai ter acesso ao material, vai ter acesso a um grupo que eu vou criar ali pra gente trocar uma ideia mesmo, né? Eu fazer como experiência esse grupo. E o link tá aí. Clica aí que vai ter todas as informações que você precisa nessa página e vai estar com um preço promocional também aí de desconto. De inauguração, quer dizer. Fechou? Tamo junto, um grande abraço. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, comente e compartilhe. Porque eu tenho certeza que nesse nível e com essa exposição e essa quantidade de tempo, não existe material igual na internet. Tamo junto, grande abraço, valeu.